Vovó revela segredo chocante sobre abuso que mudou para sempre sua vida. Zuleide sempre teve um sorriso no rosto. Às vezes parecia que era para esconder algo muito mais profundo. Algo que assombrava desde a infância. Nascida em Pelotas em 1953, ela carregava um desejo ardente no peito: ter um irmãozinho. Quando a notícia da gravidez da mãe chegou, seu coração despencou. A alegria logo deu lugar ao medo. Seu pai, um homem já marcado pela vida e pelas contas a pagar, começou a mudar. O que antes eram olhares amorosos se tornaram saídas em noites cheias de bebidas e gritos. A casa, que deveria ser o lar, virou um verdadeiro campo de batalha, repleto de indas de violência. O dia em que Zuleide perdeu tudo ainda ecoava em sua memória. Um grito ensurdecedor, uma briga que tomou conta do ambiente. E então, o silêncio. Seu pai entrou em um frenesi e, em um momento, a atmosfera familiar foi dilacerada. Zuleide e a mãe foram forçadas a fugir, buscando abrigo em Porto Alegre. Os anos passaram e Zuleide se tornou professora. Educava crianças com a sabedoria que só o sofrimento pode trazer. Casou-se com Ricardo e construiu uma vida que parecia, a princípio, normal. Mas aquela tragédia, o peso que carregava dentro de si, nunca desapareceu. Agora, com 72 anos e netos que a olham com admiração, um novo perigo se aproximava. Um dos pequenos, curioso e perspicaz, começou a investigar as raízes da família. Ele lia álbuns de fotos, conversava com outras gerações e as perguntas começaram a surgir. No fundo, Zuleide queria protegê-lo, mas o que estava enraizado na sua alma começava a se levantar. As fotos, aqueles rostos estranhos, eram um sinal de que o passado não estava tão enterrado quanto pensava. O que mais sua família escondia? Seria o momento de confrontar os fantasmas antigos. Ela se viu em meio a um turbilhão emocional. A pressão aumentava a cada dia, enquanto a curiosidade do neto crescia. Falar sobre o passado poderia despedaçar a família que tanto lutou para construir. Mas seria justo deixar que o ciclo do silêncio continuasse? O perdão e a reconstrução dos laços familiares estavam ali, tão próximos, mas assustadoramente vulneráveis. Enquanto Zuleide folheava um velho álbum, seu coração disparou. Aqueles rostos desconhecidos. Aquelas histórias que nunca foram contadas. Poderiam mudar tudo o que havia construído? A inquietação tomou conta dela. A pergunta restava no ar. O que realmente aconteceu naquela terrível noite? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Zuleide se perdeu em meio àquelas fotos. O coração batia descompassado. Cada imagem contava uma história, mas nada que ela conhecesse. Ela se perguntava:
Quem eram aquelas pessoas? Por que nunca havia ouvido falar delas? As perguntas fervilhavam em sua mente, enquanto seu neto, Pedro, continuava a ler sobre as raízes da família. Ele, inocente, não sabia o peso que aquelas memórias traziam. Naquela tarde, um telefone tocou. O som ecoou pela casa, quebrando o silêncio sepulcral. Um número desconhecido. Zuleide hesitou, mas atendeu. A voz do outro lado era familiar, mas, ao mesmo tempo, estranha. Um homem. Ele se identificou como Carlos, um primo distante que ela nunca soubera que existia. A princípio, a conversa era cordial, até que ele mencionou um nome: Davi. A menção fez o coração de Zuleide parar. Davi era o irmão que havia morrido naquela noite fatídica. O homem continuou, sem perceber o terror que suas palavras causavam. Zuleide, preciso falar com você. Tem coisas que a sua mãe nunca revelou. Davi, ele não era quem você pensa que era. Um frio percorreu suas costas. Zuleide sentiu a base da sua vida ruir. O que aquele homem estava insinuando? O que poderia ser tão devastador sobre o irmão que ela sempre considerou inocente? O passado que pensou ter enterrado começava a emergir, e as perguntas que assombravam sua infância foram retiradas de seu descanso. A conversa se desenrolava de forma frenética, palavras como facas cortando seu coração. Venha me encontrar. É urgente. Zuleide hesitou. A ideia de confrontar o passado a aterrorizava, mas ao mesmo tempo, a necessidade de saber a verdade se tornou insuportável. Ela olhou para Pedro, que brincava despreocupado na sala. Como poderia manter mais segredos? Como poderia protegê-lo da dor que havia guardado por tanto tempo? Era um dilema, mas a curiosidade era maior. Eles se encontraram em um café às margens do Guaíba, um lugar que costumava ser seu refúgio. A atmosfera estava carregada. Carlos era um homem de olhar penetrante, os traços fortes sugados por uma vida difícil. Ele não hesitou. Disse que havia mais do que apenas aquela noite. Davi estava envolvido com pessoas erradas. E aquela briga não foi aleatória. Ele foi assassinado, Zuleide. Seu pai, ele não era apenas um pai bêbado. Ele foi culpado. As palavras de Carlos soaram como um trovão. Zuleide sentiu seu mundo desmoronar. O homem que ela sempre viu como uma vítima, agora parecia um criminoso. O nó na garganta apertava, enquanto seu passado se transformava em um pesadelo. Não pode ser. Meu pai não faria isso. Sua voz tremia, e a incredulidade rasgava seu peito. Carlos continuou impiedoso. Ele fez. E Davi, o que você pensa que sabe sobre o que aconteceu naquela noite? Nenhuma das suas memórias é real. Ele fazia parte de um ciclo de violência, algo que ficou enterrado para proteger você. Zuleide sentiu que seus pés não estavam mais firmes no chão. Era como se a terra sob ela tivesse se movido. O peso das revelações começou a sufocá-la. O que ela deveria dizer a Pedro? Como poderia olhar nos olhos dele novamente? A casa que construiu, a família que tanto amou, tudo em risco, assim como o silêncio que tentou manter por décadas. Ela se despediu de Carlos sem saber o que mais dizer. Ao voltar para casa, o peso em seu coração aumentava. E enquanto Pedro perguntava sobre o que havia acontecido, ela se perguntava até onde estava disposta a ir para proteger todos ao seu redor. A vida dela
nunca mais seria a mesma. Havia segredos, traições e um passado que clamava por justiça. O que fazer agora? Essa revelação mudaria tudo. Como enfrentar o futuro sabendo que a sombra daquela noite ainda pairava sobre eles? Zuleide sabia que tinha que tomar uma decisão. O silêncio continuaria ou ela teria coragem de abrir a porta para o passado e enfrentar o que havia deixado para trás? Zuleide entrou em casa sem saber como encarar o filho. A revelação de Carlos ecoava em sua mente, repetindo-se como um mantra insuportável. Cada passo em direção à sala parecia um peso esmagador. E Pedro estava lá, brincando, inocente. Como ela poderia proteger aquele pequeno de um passado repleto de mentiras? O silêncio reinava. Zuleide sentou-se, a mente tumultuada. A história da sua família, que ela tentou esconder durante anos, começava a desmoronar. O que mais ela não sabia? Então, a porta da frente se abriu com um rangido. Era sua filha Renata. O semblante dela era sério. Carregava um ar de urgência que fez o coração de Zuleide disparar. Algo estava errado. Mãe, preciso falar com você. Renata hesitou, mas Zuleide já sentia o pânico iniciar em seu peito. O que poderia ser tão grave a ponto de interromper o fluxo da sua vida tranquila? É sobre o papai. Sobre o seu pai? O que tem ele? A voz de Zuleide tremia. A última coisa que queria era mais revelações. Renata deu um passo à frente e olhou nos olhos da mãe. Ele estava se encontrando com alguém, uma mulher, e ele tinha um filho. A revelação fez Zuleide ficar paralisada. O mundo ao seu redor parecia girar. Um filho? Como assim? O pai, que sempre considerou uma vítima, um bêbado sem rumo, agora se revelava como um homem capaz de ter uma família secreta? Isso não pode ser verdade! Zuleide gritou, a dor perfurando sua cabeça. Mas Renata se manteve firme. Eu encontrei as mensagens, mãe. Ele falava sobre um lugar, um encontro, tudo. A voz da filha soava cada vez mais aflita. Dizia que precisava resolver um assunto com essa mulher antes de morrer. O nome dele é Rafael. E ele é um irmão mais novo seu. As mãos de Zuleide tremeram. A notícia era um soco no estômago. Um irmão? Mas como? O vazio em seu coração aumentou, apertando ainda mais. Renata continuou. A mulher se chama Cláudia. Eu não sabia como contar, mas eu achei o número dela. Não! Você não pode fazer isso! Zuleide disparou, sua mente em um turbilhão. A verdade sobre Davi ainda a assombrava. E agora, o que eram mais segredos? O que mais ela pode ter feito? O medo a envolveu. Renata afastou o olhar, angustiada. Mãe, temos que descobrir o que está acontecendo. O que você sabe sobre a noite em que Davi morreu? Respirando fundo, Zuleide pensou nas palavras de Carlos, nas suas verdades distorcidas e agora isso. Ela não tinha escolha. A casa começava a se fechar ao seu redor e o passado bateu à porta novamente. Mas antes que pudesse decidir qualquer coisa, um som estrondoso veio da janela. Pedro, no andar de cima, caiu. Um grito ecoou pela casa. O coração de Zuleide disparou. Sem pensar, ela subiu as escadas rapidamente, Renata atrás dela. Ao abrir a porta do quarto,
A cena congelou o ar. Pedro estava caído no chão, segurando um álbum de fotos que se despedaçara. A expressão em seu rosto era de terror. Ele olhou para a avó e gritou: Vovó, eu encontrei eles! Eles estão vivos! O mundo de Zuleide desabou mais uma vez. As imagens, os segredos, agora se tornavam realidade. As pessoas nas fotos, achaques de um passado distante, de repente vivas. A visão das figuras sorridentes e ameaçadoras parecia sufocá-la. Como assim era tudo verdade? Quem, Pedro? Zuleide perguntou, tentando processar o que estava acontecendo. Quem está vivo? Ele apenas apontou para as fotos despedaçadas, revelando rostos familiares, mas cobertos de sombras e memórias reprimidas. O ciclo de silêncio tinha se quebrado, e agora o peso dos segredos começava a iluminar o que Zuleide sempre quis esconder. Ela sabia que a verdade estava prestes a vir à tona, e que mais dores viriam junto com ela. Um nó na garganta e o coração gritando, Zuleide enfrentou a realidade. Talvez o que ela achava ser proteção para sua família, na verdade, se revelasse o maior dos perigos. Ela precisava de respostas, urgentemente. Mas até onde seria capaz de ir para descobrir a verdade? Além dos fantasmas do passado, algo mais estava prestes a surgir. E não poderia ignorar. Zuleide estava em choque. A mente quase não conseguia processar o que estava acontecendo. Aquelas fotos quebradas no chão revelavam rostos que ela conhecia, mas que nunca deveria ter visto assim. Ela se agachou, segurando a respiração, enquanto observava Pedro, paralisado, tremendo. Vovó, eles estão aqui! Eles estão vivos! As palavras dele cortaram o ar, como se um fio invisível ligasse o passado ao presente. Quando Zuleide olhou mais de perto, lembranças começaram a fluir. Ela reconheceu os rostos. Algumas pessoas eram de seu passado. Outras eram estranhas e familiares ao mesmo tempo. Quase como se o tempo não tivesse passado. Um deles, um homem com um olhar intenso, a fez sentir um misto de pavor e nostalgia. Era como se ele estivesse a encarando, através daquelas fotos despedaçadas. Quem são, Pedro? A voz dela falhou ao sair. Seu coração batia rápido. O desespero começava a se instalar no peito. Mas antes que o neto pudesse responder, Renata entrou no quarto, o rosto pálido, como se tivesse visto um fantasma. Ela olhou para o que estava no chão e a expressão embasbacada tomou conta dela. Mãe, mãe, o que está acontecendo aqui? A incerteza pairava. Zuleide sentiu que sua família estava começando a desmoronar novamente. Pedro, por que você disse isso? Renata perguntou rapidamente, tentando entender a confusão. Mas antes que ele pudesse explicar, o telefone de Zuleide tocou novamente. O som parecia um alarme soando na cabeça dela. O medo e a suspeita dominaram enquanto pegava o aparelho. Era Carlos novamente, agora com o alerta agudo na voz. Zuleide, precisamos conversar de novo. É mais sério do que pensei. Ele estava ofegante, como se estivesse correndo. A sua mãe, há algo que você não sabe sobre Davi e o que aconteceu naquela noite. Antes de encontrá-la ele foi atrás de respostas. Zuleide, sem qualquer controle sobre a situação, começou a entrar em pânico. Carlos, pelo amor de Deus, que respostas? O que aconteceu? Carlos hesitou um momento antes de responder, e essa hesitação só aumentou o medo que a consumia.
A verdade é que Davi estava se metendo com pessoas perigosas. E talvez sua mãe não seja quem você pensa. Como assim? Zuleide mal conseguiu pronunciar a pergunta, enquanto tudo à sua volta parecia desmoronar. O celular deslizou por suas mãos, caindo no chão. O olhar de Renata e Pedro a fixou como se estivessem à espera de uma revelação devastadora. Eles podem estar atrás de você, Zuleide. O que você tem que entender é que Davi não foi a única vítima. A sua mãe, ela tinha um envolvimento muito maior no que aconteceu naquela noite. Eu posso te ajudar, mas você tem que ter cuidado. Um frio percorreu suas costas. Algo na voz de Carlos a fez perceber que aquilo era mais grave do que qualquer um poderia imaginar. Eu não entendo. O que você quer dizer? O que minha mãe fez? Foi então que o chão pareceu se abrir abaixo dela. Ao olhar para Pedro e Renata, viu os olhos deles, cheios de confusão e terror. E no fundo, uma pergunta ecoava. O que mais você esconde, mãe? Mas antes que pudesse pensar em uma resposta, outra batida na porta chamou sua atenção. O estrondo e a porta se abriu com força, revelando um homem alto, com um olhar escuro e ameaçador. Zuleide nem teve tempo de reagir. Precisamos conversar, Zuleide, ele disse, voz profunda como um trovão. O que você não contou pode custar suas vidas. O tempo parecia parar. O que mais poderia ocorrer? O que mais estaria escondido? A casa estava prestes a se tornar um campo de batalhas. E cada segredo que carregava pesava ainda mais, enquanto a verdade ameaçava vir à tona. O coração de Zuleide disparou novamente. Ela sabia que a realidade estava além do que poderia suportar, e agora tudo poderia mudar para sempre. Zuleide estava em choque. A mente quase não conseguia processar o que estava acontecendo. Aquelas fotos quebradas no chão revelavam rostos que ela conhecia, mas que nunca deveria ter visto assim. Ela se agachou, segurando a respiração enquanto observava Pedro, paralisado, tremendo. Vovó, eles estão aqui! Eles estão vivos! As palavras dele cortaram o ar, como se um fio invisível ligasse o passado ao presente. Quando Leide olhou mais de perto, lembranças começaram a fluir. Ela reconheceu os rostos. Algumas pessoas eram de seu passado. Outras eram estranhas e familiares ao mesmo tempo. Quase como se o tempo não tivesse passado. Um deles, um homem com um olhar intenso, a fez sentir um misto de pavor e nostalgia. Era como se ele estivesse a encarando através daquelas fotos despedaçadas. Quem são, Pedro? A voz dela falhou ao sair. Seu coração batia rápido, o desespero começando a se instalar no peito. Mas antes que o neto pudesse responder, Renata entrou no quarto, o rosto pálido, como se tivesse visto um fantasma. Ela olhou para o que estava no chão e a expressão embasbacada tomou conta dela. Mãe, o que está acontecendo aqui? A incerteza pairava e Zuleide sentiu que sua família estava começando a desmoronar novamente. Pedro, por que você disse isso? Renata perguntou rapidamente, tentando entender a confusão. Mas antes que ele pudesse explicar, o telefone de Zuleide tocou novamente. O som parecia um alarme soando na cabeça dela.
O medo e a suspeita a dominaram enquanto pegava o aparelho. Era Carlos novamente, agora com um alerta agudo na voz. Zuleide, precisamos conversar de novo. É mais sério do que pensei. Ele estava ofegante, como se estivesse correndo. A sua mãe. Há algo que você não sabe sobre Davi e o que aconteceu naquela noite. Antes de encontrá-la, ele foi atrás de respostas. Zuleide, sem qualquer controle sobre a situação, começou a entrar em pânico. Carlos, pelo amor de Deus, que respostas? O que aconteceu? Carlos hesitou um momento antes de responder, e essa hesitação só aumentou o medo que a consumia. A verdade é que Davi estava se metendo com pessoas perigosas. E, talvez, sua mãe não seja quem você pensa. Como assim? Zuleide mal conseguiu pronunciar a pergunta, enquanto tudo à sua volta parecia desmoronar. O celular deslizou por suas mãos, caindo no chão. O olhar de Renata e Pedro a fixou, como se estivessem à espera de uma revelação devastadora. Eles podem estar atrás de você, Zuleide. O que você tem que entender é que Davi não foi a única vítima. A sua mãe, ela tinha um envolvimento muito maior no que aconteceu naquela noite. Eu posso te ajudar, mas você tem que ter cuidado. Um frio percorreu suas costas. Algo na voz de Carlos a fez perceber que aquilo era mais grave do que qualquer um poderia imaginar. Eu não entendo. O que você quer dizer? O que minha mãe fez? Foi então que o chão pareceu se abrir abaixo dela. Ao olhar para Pedro e Renata, viu os olhos deles, cheios de confusão e terror. E no fundo, uma pergunta ecoava. O que mais você esconde, mãe? Mas antes que pudesse pensar em uma resposta, outra batida na porta chamou sua atenção. Um estrondo e a porta se abriu com força, revelando um homem alto, com um olhar escuro e ameaçador. Zuleide nem teve tempo de reagir. Precisamos conversar, Zuleide, ele disse. Voz profunda como um trovão. O que você não contou pode custar suas vidas. O tempo pareceu parar. O que mais poderia ocorrer? O que mais estaria escondido? A casa estava prestes a se tornar um campo de batalhas. E cada segredo que carregava pesava ainda mais, enquanto a verdade ameaçava vir à tona. O coração de Zuleide disparou novamente. Mas antes que Zuleide pudesse formular um pensamento, o homem puxou um envelope do bolso. Com um movimento brusco, ele o lançou sobre a mesa. O impacto fez Pedro e Renata recuarem. Zuleide mal conseguiu respirar. O envelope se abriu e fotos começaram a sair dele, se espalhando pelo chão. Eram imagens de uma festa, mas com rostos que Zuleide reconheceu imediatamente. Pessoas que estavam mortas, que nunca deveriam ter sido vistas juntas. Essas fotos não foram apenas tiradas. Elas provam que Davi e sua mãe estavam envolvidos em algo muito maior. Algo que envolve o seu pai e outros. Zuleide congelou, a mente girando. O que você está insinuando? Seu tom era desafiador, mas a insegurança permeava suas palavras. Estou dizendo que seu passado está mais vivo do que você pensa, Zuleide. O homem que você pensou ser seu pai não era tudo o que parecia. Ele estava em um jogo mais sujo, que custou vidas. Afinal, os que estão mortos não são os únicos perigosos. O coração dela disparou. O que você quer dizer com isso? O que meu pai fez? O homem
deu um passo à frente e Zuleide sentiu um calafrio. Seu pai, Zuleide, está vivo. E ele é um dos líderes daquele grupo. Ele nunca morreu naquela noite. Ele estava apenas esperando o momento certo para voltar. As palavras soaram como uma bomba. Zuleide sentiu-se tonta, a realidade se esfacelando. E a única coisa que ela conseguiu pensar foi: esse homem não tinha ideia do que estava prestes a desmoronar com essa revelação. E enquanto ela absorvia aquilo, uma nova pergunta surgiu. O que mais estava escondido? E até onde iria para descobrir? O ciclo de mentiras apenas começava. E Zuleide sabia que não poderia ficar parada. Zuleide estava paralisada. O impacto das palavras do homem a deixava em estado de choque. Tinha certeza de que sua vida estava em um caminho sem volta. Meu pai está vivo? Como isso é possível? Sua voz mal saía, soando quase como um sussurro. O homem à sua frente, com um olhar ardente, não hesitou. Ele está. E mais, você precisa entender que não é só isso. A sua mãe não é inocente nesse jogo. O que aconteceu naquela noite foi uma armadilha, algo que ela e seu pai planejaram. O coração de Zuleide disparou. Uma mistura de dor e confusão a dominou. Planejaram? Como assim? Eu não entendo! O pânico subia, envolvendo-a como uma cobra apertando sua garganta. As palavras dançavam em sua cabeça, entrelaçando memórias que ela pensava ter guardado. Nesse momento, Renata e Pedro a observavam, seus rostos expressando um medo genuíno. A tensão era palpável, e Zuleide percebeu a incredulidade nos olhos da filha. Mãe, isso não pode ser verdade. Renata disse, numa súplica silenciosa. A dúvida pairava no ar. Mas o homem insistiu. Se você não acreditar em mim, vai acabar pagando muito caro. O passado voltou para cobrar. Davi, ele sabia demais. A sua mãe fez um pacto com aqueles homens. E agora eles vêm atrás de você. Não é só a história da sua família, Zuleide. É a sua vida que está em jogo. Zuleide sentiu um frio percorrer-lhe o corpo. Algo na maneira como ele falava despertou uma alarmante sensação de urgência. Como posso confiar em você? Ela retorquiu, determinada a não se deixar levar por aquele caos. O ambiente estava pesado. De repente, um grito cortou a tensão. Pedro, ao olhar pelas fotos espalhadas no chão, viu algo que fez seu rosto pálido. Olha, vovó! Ele apontou, a mão tremendo. Olha essa foto. É o papai. Zuleide se aproximou rapidamente e, ao olhar para a imagem, o coração parou. Na foto, seu pai sorria ao lado de uma mulher que ela reconheceu instantaneamente. Cláudia. Mas naquela época, Cláudia era só uma amiga de infância, ou assim achava. Zuleide teve a certeza de que o passado a alcançava mais rápido do que imaginava. E então aconteceu. Com um estrondo, a porta da frente se abriu novamente, revelando outro homem. Ele era mais jovem, mas seus olhos refletiam o mesmo vazio de todos os outros. Você não devia ter mexido com isso, Zuleide, ele gritou, avançando em direção a ela. O homem misterioso estava em pé ao lado dela, os rostos dos dois se encontrando no brilho de um passado obscuro. O novo homem parou e olhou para Zuleide. Ela não vai ficar aqui, ele disse, dirigindo-se ao outro. Então, no calor do momento, o que antes parecia um espírito vingativo, agora desabrochava em uma ameaça direta. Se você não sair agora,
Tudo que você ama vai se perder. As palavras soaram como um sino de alarme. Zuleide mal conseguia respirar. Um nó se formou na garganta, enquanto as visões do passado tentavam se entrelaçar com o presente. O que você quer de mim? O que eu fiz? O desespero a dominava. Então, em questão de segundos, o ar ficou denso e um barulho surdo do lado de fora tomou conta da sala. Uma sirene. Alguém tinha chamado a polícia. Com um movimento rápido, os dois homens trocaram olhares cúmplices. O que estava prestes a ocorrer se tornou claro. O desespero, a violência, a traição. Tudo estava prestes a explodir em sua cara. Saia! Agora! Gritou o homem mais velho. Se havia uma escolha, Zuleide sabia que precisaria fazer isso sozinha. E o tempo estava se esgotando. A verdade continuava nas sombras, e mesmo diante do caos, um pensamento se fez claro. O que mais estava escondido? O que mais sua família tinha guardado para ela? E, acima de tudo, até onde ela iria para descobrir? No momento em que as portas se fecharam rapidamente, Zuleide percebeu que sua vida jamais seria a mesma. O passado ainda se movia como um predador à espreita. E as revelações ao seu redor estavam prestes a desencadear um turbilhão que ela não poderia controlar. Zuleide estava paralisada. O impacto das palavras do homem a deixava em estado de choque. Tinha a certeza de que sua vida estava em um caminho sem volta. Meu pai está vivo? Como isso é possível? Sua voz mal saía, soando quase como um sussurro. O homem à sua frente, com um olhar ardente, não hesitou. Ele está. E mais, você precisa entender que não é só isso. A sua mãe não é inocente nesse jogo. O que aconteceu naquela noite foi uma armadilha, algo que ela e seu pai planejaram. O coração de Zuleide disparou. Uma mistura de dor e confusão a dominou. Planejaram? Como assim? Eu não entendo. O pânico subia, envolvendo-a como uma cobra, apertando sua garganta. As palavras dançavam em sua cabeça, entrelaçando memórias que ela pensava ter guardado. Nesse momento, Renata e Pedro a observavam, seus rostos expressando medo genuíno. A tensão era palpável. E Zuleide percebeu a incredulidade nos olhos da filha. Mãe, isso não pode ser verdade, Renata disse numa súplica silenciosa. A dúvida pairava no ar, mas o homem insistiu. Se você não acreditar em mim, vai acabar pagando muito caro. O passado voltou para cobrar. Davi, ele sabia demais. A sua mãe fez um pacto com aqueles homens, e agora eles vêm atrás de você. Não é só a história da sua família, Zuleide. É a sua vida que está em jogo. Zuleide sentiu um frio percorrer-lhe o corpo. Algo na maneira como ele falava despertou uma alarmante sensação de urgência. Como posso confiar em você? Ela retorquiu, determinada a não se deixar levar por aquele caos. O ambiente estava pesado. De repente, um grito cortou a tensão. Pedro, ao olhar pelas fotos espalhadas no chão, viu algo que fez seu rosto pálido. Olha, vovó! Ele apontou, a mão tremendo. Olha essa foto! É a papai! Zuleide se aproximou rapidamente e, ao olhar para a imagem, o coração parou. Na foto, seu pai sorria ao lado de uma mulher que ela reconheceu instantaneamente. Cláudia. Mas naquela época, Cláudia era só uma amiga de infância,
ou assim achava. Zuleide teve a certeza de que o passado a alcançava mais rápido do que imaginava. E então aconteceu. Com um estrondo, a porta da frente se abriu novamente, revelando outro homem. Ele era mais jovem, mas seus olhos refletiam o mesmo vazio de todos os outros. Você não devia ter mexido com isso, Zuleide, ele gritou, avançando em direção a ela. O homem misterioso estava em pé ao lado dela, os rostos dos dois se encontrando no brilho de um passado obscuro. O novo homem parou e olhou para Zuleide. Ela não vai ficar aqui, ele disse, dirigindo-se ao outro, e então, no calor do momento, o que antes parecia um espírito vingativo agora desabrochava em uma ameaça direta. Se você não sair agora, tudo que você ama vai se perder. As palavras soaram como um sino de alarme. Zuleide mal conseguia respirar. Um nó se formou na garganta, enquanto as visões do passado tentavam se entrelaçar com o presente. O que você quer de mim? O que eu fiz? O desespero a dominava. Então, em questão de segundos, o ar ficou denso e um barulho surdo do lado de fora tomou conta da sala. Uma sirene. Alguém tinha chamado a polícia. Com um movimento rápido, os dois homens trocaram olhares cúmplices. O que estava prestes a ocorrer se tornou claro. O desespero, a violência, a traição. Tudo estava prestes a explodir em sua cara. Saia! Agora! Gritou o homem mais velho. Se havia uma escolha, Zuleide sabia que precisaria fazer isso sozinha. E o tempo estava se esgotando. A verdade continuava nas sombras, e mesmo diante do caos, um pensamento se fez claro. O que mais estava escondido? O que mais sua família tinha guardado para ela? E, acima de tudo, até onde ela iria para descobrir? E foi nesse instante que tudo mudou. Um tiro. Um estrondo repentino que ecoou pelo ar. Zuleide se virou instantaneamente, assustando-se ao ver o homem jovem, agora a segurando pelo braço com força. O outro homem, de olhar mais feio, tinha o revólver apontado para a porta. O choque foi instantâneo. A policial que chegou correu para dentro, tendo ouvido o disparo. Polícia! Mãos para cima! Ela gritou. E Zuleide percebeu que a situação tinha tomado um rumo mortal. O jovem soltou um grito estrangulado, caindo para trás, levando Zuleide com ele, enquanto o homem mais velho tentava escapar. Nesse momento, uma onda de adrenalina tomou conta de Zuleide. Ela se viu em meio a um tiroteio, seu coração batendo tão rápido que parecia querer escapar do peito. O que mais estava em jogo? Quando a poeira assentou, Zuleide olhou para o chão e ali, entre os pedaços de fotos despedaçadas, viu algo reluzente. Era uma chave. Uma chave que indicava que havia mais coisas a serem descobertas. Segredos bem mais obscuros do que ela jamais poderia imaginar. E o que havia atrás da porta a que essa chave pertencia? Com sua vida em perigo e o passado finalmente se revelando, Zuleide entendeu que, acima de tudo, precisar saber o que estava acontecendo e que a verdade poderia custar muito mais do que ela estava disposta a perder. Zuleide estava paralisada. O impacto das palavras do homem a deixava em estado de choque. Tinha a certeza de que sua vida estava em um caminho sem volta. Meu pai está vivo? Como isso é possível? Sua voz mal saía, soando quase como um sussurro. O homem à sua frente
Com um olhar ardente, não hesitou. Ele está. E mais, você precisa entender que não é só isso. A sua mãe não é inocente nesse jogo. O que aconteceu naquela noite foi uma armadilha, algo que ela e seu pai planejaram. O coração de Zuleide disparou. Uma mistura de dor e confusão a dominou. Planejaram? Como assim? Eu não entendo. O pânico subia, envolvendo-a como uma cobra, apertando sua garganta. As palavras dançavam em sua cabeça, entrelaçando memórias que ela pensava ter guardado. Nesse momento, Renata e Pedro a observavam, seus rostos expressando um medo genuíno. A tensão era palpável e Zuleide percebeu a incredulidade nos olhos da filha. Mãe, isso não pode ser verdade, Renata disse, numa súplica silenciosa. Mas o homem insistiu. Se você não acreditar em mim, vai acabar pagando muito caro. O passado voltou para cobrar. Davi, ele sabia demais. A sua mãe fez um pacto com aqueles homens, e agora eles vêm atrás de você. Não é só a história da sua família, Zuleide. É a sua vida que está em jogo. Zuleide sentiu um fio percorrer-lhe o corpo. Algo na maneira como ele falava despertou uma alarmante sensação de urgência. Como posso confiar em você? Ela retorquiu, com o tom firme, mas a insegurança ameaçava transparecer. O ambiente estava pesado. De repente, um grito cortou a tensão. Pedro, ao olhar pelas fotos espalhadas no chão, viu algo que fez seu rosto pálido. Olha, vovó! Ele apontou, a mão tremendo. Olha essa foto! Papai! Zuleide se aproximou rapidamente e, ao olhar para a imagem, o coração parou. Na foto, sorria ao lado de uma mulher que ela reconheceu instantaneamente. Cláudia. Mas naquela época, Cláudia era só uma amiga de infância. Um estalo de compreensão atravessou Zuleide. O passado não estava apenas se revelando, estava se ativando. E então aconteceu. Com um estrondo, a porta da frente se abriu novamente, revelando um homem. Ele era mais jovem, mas seus olhos refletiam o mesmo vazio de todos os outros. Você não devia ter mexido com isso, Zuleide! Ele gritou, avançando em direção a ela. O homem misterioso estava em pé ao lado dela, os rostos dos dois se encontrando no brilho de um passado obscuro. Suddenly, um tiro. O som ecoou pela sala e o corpo do homem mais jovem caiu no chão, a expressão de surpresa congelada no rosto. Zuleide gritou e, por um instante, tudo ficou em silêncio. O choque se espalhou pelo ar. Mas o alarme não era apenas pelo homem caído, era pela presença que surgira. Na porta, uma figura conhecida. Era Ricardo, seu marido. A expressão dele mostrava uma determinação que Zuleide nunca tinha visto antes. Ele estava segurando uma arma. E um misto de amor e raiva iluminava seu olhar. Desculpe, Zuleide. Eu não queria que isso acontecesse, mas precisava proteger você e os nossos filhos. As peças do quebra-cabeça começaram a se alinhar de uma forma que Zuleide nunca poderia imaginar. Ricardo, como você pode estar aqui? O que está acontecendo? Sua voz tremia, o nó na garganta se apertando. Eu sabia que algo estava errado. A sua mãe, Davi, o pacto. Eu precisava te proteger. Tudo isso é muito mais do que você pensa. Ele olhou para o homem caído. Ele deveria ter ficado longe de você. Um pânico gelado percorreu o corpo de Zuleide. Ricardo estava envolvido de alguma forma. Quais segredos ele também escondia?
Você sabe o que está acontecendo, não sabe? Ela se virou para ele com desespero nos olhos. O que você não me contou? Não podemos falar aqui. Agora não, disse ele, com a voz baixa e urgente. Precisamos sair. E rápido. O tom dele, firme, fez Zuleide hesitar. Havia algo mais obscuro abaixo da superfície. A sirene da polícia ecoou mais uma vez, mais próxima. Zuleide sentiu o chão se mover debaixo de seus pés. Ricardo tinha tomado uma decisão drástica. Mas de que lado ele estava, realmente? Ele era seu protetor ou parte do grande esquema? E a verdade sobre o passado? Razões ocultas começavam a se revelar, rodeando-a em um turbilhão de incertezas. Por favor, Zuleide, confie em mim. Você precisa entender. Tudo isso pode acabar em uma tragédia, Ricardo disse, a intensidade em seus olhos escapando da própria alma. E enquanto a sirene se aproximava e a tensão pesava no ar, Zuleide soube que a verdade ainda não tinha se revelado por completo. Havia segredos em cada canto. Cada momento as tramas se entrelaçavam mais, enquanto as perguntas cresciam mais sombrias. Até onde você foi, Ricardo? O que mais você não me contou? As portas do passado estavam se abrindo uma a uma. Mas o que mais viria com essa verdade? Ela sentiu que o ciclo de silêncio e traição começava a se fechar ao seu redor, prendendo-a em uma teia de enigmas e buchos. Zuleide estava paralisada. O impacto das palavras do homem à sua frente a deixava cheia de dúvidas e medo. Meu pai está vivo? Como isso é possível? Ela murmura, a voz quase um sussurro. Ricardo ao seu lado tinha uma expressão que misturava urgência e desespero. Temos que sair, Zuleide. Não podemos ficar aqui, disse ele com os olhos aflitos. E enquanto isso, a sirene da polícia se aproximava, cada vez mais próxima, como um relógio apressado, contando o tempo que lhes restava. O homem misterioso, ainda no canto da sala, parecia tenso. Se você não acreditar em mim, vai acabar pagando muito caro. O passado voltou para cobrar. Ele olhou para o corpo do homem mais jovem no chão e depois para Zuleide. A raiva começou a surgir, misturada com a confusão. Ela tinha que saber, precisava entender. Mas antes que a resposta pudesse chegar, o som de um tiro cortou o ar outra vez. O impacto foi repentino e brutal, e Zuleide sentiu seu coração disparar. A porta se abriu com força e uma figura conhecida entrou. Era Cláudia, sua antiga amiga, mas algo estava diferente nela. Ela estava pálida, ofegante, como se tivesse corrido uma maratona. Zuleide, não! Você não pode acreditar nele! A voz dela era alta e angustiada. Um olhar desesperado a conectava com Zuleide. Cláudia? O que você está fazendo aqui? Zuleide ficou confusa. O que está acontecendo? E nesse instante, o mundo parecia girar ao seu redor. Eu soube que você estava em perigo. O seu pai, ele nunca quis que você soubesse. Davi, você precisa entender. Cláudia falava rápido, mas cada palavra soava como um eco nas paredes da casa. Zuleide sentiu um nó na garganta. A confusão só aumentava. Chega! O que você sabe que eu não sei? A indignação crescia. O homem ao lado dela estava prestes a gritar algo. Mas Zuleide estava focada na amiga. Ele não é quem você pensa que é. O seu pai, ele está vivo porque ele fez um pacto. E Davi descobriu algo que não deveria. Cláudia balançou a cabeça. Suas palavras mal saíam da boca, mas a intensidade era palpável.
E então, a reviravolta aconteceu. Um grito ecoou pela casa. Era Pedro, que havia descido as escadas. Vovó, o que está acontecendo? Ele entrou na sala, os olhos arregalados, e ao olhar para o corpo caído, as fotos no chão, tudo o que estava acontecendo na sala, ele ficou paralisado. Em um movimento súbito, Cláudia avançou em direção a Pedro. Não. O que você está fazendo? Zuleide gritou. O coração dela queria saltar do peito. E então, tudo ficou em um silêncio ensurdecedor. Nesse momento, um brilho metálico piscou na mão de Pedro. Com uma rapidez impressionante, ele levantou uma arma. Fiquem longe dele ou eu atiro! Ele gritava, a voz embargada, mas ao mesmo tempo determinada. O choque percorreu o grupo. Zuleide nunca tinha visto Pedro assim. Um menino inocente, agora ameaçando. Pedro, não! Abaixe isso! Zuleide quase implorou, tentando fazer o filho ouvir a razão. Mas a expressão de Pedro era de completa confusão e medo. Foi ele que matou! Ele sabia, vovó! Eu vi! O desespero e a raiva nas palavras dele transformaram o clima em algo explosivo. Zuleide sentiu o chão sumir sob seus pés. O que você sabe? O que viu? Ela perguntou desesperada. Mas Pedro, em meio a lágrimas, só balançava a cabeça. A cena estava fora de controle. Cláudia tinha um olhar preocupado. E Ricardo estava em silêncio, chocado, sem saber o que fazer. E com um movimento rápido, Cláudia caminhou até Pedro. Você só está sendo manipulado. Não é isso que você quer. Ela falava com calma, mas o pânico nos olhos dela não passava despercebido. O que mais Zuleide não sabia? Alguém estava brincando com vidas, e as redes de mentiras começaram a se entrelaçar mais densas. O que realmente havia acontecido naquela noite fatídica? A verdade estava se distorcendo como um quebra-cabeça sem solução. E agora, com todos os olhos fixos em Pedro e a tensão no ar, Zuleide sabia que os segredos estavam prestes a se romper. Com a sirene crescendo do lado de fora, uma nova verdade estava prestes a explodir, e ela precisava de respostas antes que fosse tarde demais. Mas o que mais ainda estava escondido? A tensão na sala era palpável. O olhar de Zuleide se alternava entre os rostos de Pedro, Cláudia e Ricardo. Ela mal acreditava que tudo aquilo estava acontecendo. O passado, que achou poder enterrar, voltava para assombrá-la de forma tão feroz e intensa. Eu não quero que você se machuque, Pedro! Zuleide gritou, tentando fazer com que a voz dele chegasse. O coração dela batia tão forte que parecia que iria quebrar. Este não é o caminho. As lágrimas escorriam pelo rosto do menino enquanto ele segurava a arma. Mas eles estão mentindo, vovó. Eles sabem de tudo. Pedro estendia a mão, tremendo. Zuleide deu um passo à frente. Só nós sabemos. Olha para mim, Pedro. Você é mais forte do que isso. Precisamos nos unir. Cláudia, percebendo a fraqueza no olhar do menino, se aproximou de forma cautelosa. Pedro, escute. O que você viu, o que eles disseram, não é verdade. As mentiras estão aqui. A voz dela era tranquila, quase um sussurro. Eles estão tentando te usar. Você não é um soldado para a guerra deles. Mas a sirene da polícia se aproximava, como um lobo uivando no escuro. O tempo estava se esgotando. Zuleide olhou para Ricardo, que estava parado, com a arma em mãos, mas com uma expressão de preocupação. Ricardo, o que você sabe? O que eu não sei? Ele hesitou, mas então tomou coragem. Zuleide, eu sempre soube que havia segredos. Mais do que só Davi. Seu pai, ele fez coisas terríveis, e isso gira em torno de você. Ele nunca quis que você soubesse, mas eu não queria que você tivesse essa carga.
Tudo explodiu em uma onda de confusão. Você está me dizendo que meu pai é culpado? Que ele se envolveu com isso? E você me escondeu isso por quê? O desespero na voz dela causou um silêncio. Eu não sabia como te contar. O peso de tudo isso é muito grande. A voz de Ricardo era firme, mas cheia de dor. Um grito de Pedro interrompeu a conversa. Vovô, olha! Ele apontou para a janela. A polícia já estava na calçada. A luz azulada estourando em flashes desesperadores. Eles vão entrar! Com um movimento rápido, Zuleide tomou a arma das mãos de Pedro e a jogou no chão. Não, isso não é você. Vamos sair por trás. O instinto de proteção foi mais forte que tudo. Cláudia, você nos ajuda? Claro! A mulher respirou fundo e, num ato ousado, puxou uma porta que levava ao Jardim dos Fundos. Rápido! Enquanto passavam, Zuleide sentiu que a verdade estava finalmente se revelando. Acelerou os passos e, quando chegou lá fora, a brisa fria da noite a despertou. A liberdade estava logo ali, mas a sensação de que estavam sendo observados era inegável. Sentiram o alívio por um momento, mas logo ouviram o som das vozes da polícia soando lá dentro. Saia, estamos armados. Um sussurro da adrenalina correu pela espinha de Zuleide. E agora? Para onde vamos? Perguntou Cláudia, aflita. Tem uma casa velha no fundo do quarteirão. Podemos nos esconder lá e discutir tudo. Zuleide olhou para Ricardo, seu coração pesado. Precisamos contar a verdade. Já cheira de segredos. Ela percebeu o peso que todos carregavam e, ao mesmo tempo, a esperança que ainda existia. Ninguém deveria carregar isso sozinha. Um passo de cada vez. Precisamos fazer isso juntos. Ao se dirigirem para a casa velha, a tensão foi se desfazendo aos poucos. Mas as perguntas ainda ecoavam nas mentes deles. O que mais estava escondido? O passado de Zuleide estava prestes a ser exposto. Mas como ela lidaria com isso agora? Quando entraram na casa, o ar estava pesado. Mas algo mais parecia surgir. Um novo começo? A verdade poderia ser dolorosa, mas a liberdade estava ali, ao alcance das mãos. Zuleide sabia que a jornada estava apenas começando, e antes que as luzes da polícia pudessem iluminá-los novamente, ela fez uma escolha. Esse ciclo iria acabar. Mas ela estava pronta para enfrentar o que estivesse por vir? Então, no final, uma pergunta pairava no ar. Como a verdade moldaria o futuro deles? A história estava longe de terminar. E você, o que acha? Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas. Escague o botão de like agora e ajude a alimentar o algoritmo. Não esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este desfecho. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este fim. Este é o momento para demonstrar seu apoio ao canal. Não espere nem mais um segundo. Você sabe que os verdadeiros fãs entendem a importância disso.